Meu nome é Daniel Damasio Borges, eu sou professor de Direito Internacional Público da Unesp, campus de Franca, e doutor em Direito Internacional pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um breve comentário sobre o conflito federativo que ocorre na crise sanitária que nós atravessamos nessa pandemia do coronavírus, né? Nós temos assistido nos últimos dias um conflito de ordem federativa, né? De uma parte, a União entende que medidas de isolamento social não seriam adequadas para enfrentarmos a propagação do coronavírus e, de outra parte, estados e municípios têm adotado medidas mais rígidas no sentido de impor medidas de isolamento social de tal sorte a desacelerar a propagação do vírus, né, de diminuir aí a velocidade do contágio de pessoas. Bom, e diante desse conflito federativo, como a Constituição procura disciplinar essa questão? Bom, questões relativas à saúde pública são da alçada tanto da União quanto de estados e municípios, né? A Constituição Federal assegura o direito à saúde, ela impõe a obrigação do Estado brasileiro, em suas diferentes instâncias, ela impõe a obrigação ao Estado de adotar políticas públicas efetivas no sentido de proteção à saúde da população, e tanto a União, o chamado governo federal, quanto municípios e os estados, eles têm, então, competência, a Constituição lhes reconhece o direito de adotarem medidas administrativas e legislativas para a proteção da saúde pública. E todas essas instâncias, idealmente, deveriam colaborar, né, articular-se entre si no sentido de coordenarem as suas ações para que a saúde seja protegida do modo mais efetivo possível. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não é possível, né? Seja por divergências políticas, por divergências de concepções de políticas públicas, seja por divergências em relação às prioridades, ao modo de enxergar de perceber uma determinada realidade. E é isso, e esse conflito nós temos assistido, né, nos últimos dias. Pois muito bem, diante desse conflito, né, como solucioná-lo? Bom, há um célebre precedente no Supremo Tribunal Federal de 2017, que foi o caso do amianto, né? Foi a Lei Paulista que proibiu a comercialização do amianto no estado de São Paulo, e ao passo que na época em que essa lei foi editada, ainda estava vigente uma lei federal que autorizava a comercialização do amianto, né? Então, amianto que é um mineral cancerígeno, né, que causa um grande dano à saúde pública. Então a questão se colocou, que foi colocado no Supremo, poderia o Estado de São Paulo adotar uma política pública de saúde proibindo um mineral cancerígeno e, e aperfeiçoar a proteção à saúde pública, ainda que uma lei federal permitisse a comercialização desse bem? Quer dizer, em outras palavras, poderia o Estado da Federação Brasileira contrariar uma lei federal no sentido de proteger melhor a saúde pública? E o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, entendeu que sim, né, que os estados teriam autonomia para editarem políticas públicas mais protetivas, né, que sejam mais eficazes na proteção à saúde pública, caso as normas em âmbito federal fossem ineficazes ou ineficientes para a proteção da saúde pública. E esse mesmo precedente se aplica nesse caso, não é? Então, se a União se mostra negligente em relação a esse tema, cabe aos estados e aos municípios adotarem medidas efetivas
no sentido de enfrentar a crise sanitária que nós estamos atravessando, não é? Então, é perfeitamente legítimo, segundo a Constituição Federal, que estados e municípios possam contrariar as normas federais, os atos no âmbito federal, se esses atos dos estados e municípios são na direção de medidas mais efetivas de proteção da saúde pública, né? Então, é por essa razão que estados e municípios estão se sentindo autorizados a contrariarem as orientações e as medidas e os decretos, né, ditados pelo governo federal, e tem aí adotado medidas mais efetivas no sentido de desacelerar a propagação desse vírus. Na verdade, essa conduta dos estados, né, dos municípios e o próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que tem autorizado estados e municípios a procederem desse modo, nada mais é do que a consolidação de uma jurisprudência, né? A consolidação de decisões já anteriores do Supremo Tribunal Federal que já entendiam nesse sentido, como foi no caso desse precedente do amianto. Então, isso não é nada mais, nada menos do que a aplicação a um caso concreto de um entendimento jurisprudencial que já havia se consolidado no Supremo Tribunal Federal antes mesmo dessa pandemia.